Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos partilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus, Ele nos abençoou, permitindo que nós acordássemos, e Deus já preparou todo um dia para que você caminhe por ele. E agora, cumpre a cada um de nós a decisão de como vamos caminhar, né? De como vamos viver estes dias aqui. E eu quero, nesta manhã, conversar com você sobre escolhas que promovem vida. Porque nós fazemos escolhas todo dia e a todo momento, e as escolhas que a gente faz, elas vão refletir totalmente no resultado que nós vamos ter. Então, independente das circunstâncias do nosso dia, independente das coisas que venham a acontecer, a surgir, né, as notícias que venham a aparecer durante o dia, as decisões que nós tomamos, a maneira que nós decidimos o nosso dia, que nós decidimos sobre algumas coisas, elas são extremamente importantes no resultado final. Tem muita gente que fica reclamando que a sua vida ela é ruim por conta das intempéries da vida, das crises, das dificuldades, dos reveses que recebeu durante o dia. Né? Então, você vai conversar com as pessoas, a pessoa diz, minha vida tá muito complicada porque hoje o dia foi difícil, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Mas, na verdade, o que vai fazer que a nossa vida termine dessa forma ou daquela é muito mais a atitude, a resposta que nós vamos dar a todas as coisas, a todas as pessoas, a todas as circunstâncias e condições do nosso dia, do que, de fato, aquilo que aconteceu. Então, a tua vida, ela acontece na medida que você responde às coisas que acontecem. Tem um monte de coisa acontecendo na nossa vida todo dia, certo? Às vezes, coisas que são positivas, que são negativas, mas o que importa mais é o modo que eu respondo a tudo isso, porque, na verdade, é o que eu posso fazer, né? Então, eu não tenho gerência sobre muitas coisas que acontecem, mas eu tenho gerência total sobre a forma que eu vou reagir a tudo aquilo que tem acontecido. E na palavra de Deus a gente aprende algumas coisas que são importantes sobre como que nós devemos nos comportar diante da vida, diante das circunstâncias, das situações que nos pegam, né, sempre. E primeiro texto bíblico que eu quero aqui colocar para nós nesta manhã é esse daqui, ó, de Lucas, capítulo 23, o verso de número 34. Esse texto, ele está relacionado com aquele momento em que Jesus ele foi preso e Jesus estava indo para a cruz. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus estava na cruz, estava sofrendo, um dia terrível, um dia que marcou a história de Jesus como o dia difícil de Jesus, muito complicado, por conta de todas as coisas que aconteceram, de todo o sofrimento que ele teve, daquilo que Judas fez com ele, daquilo que os discípulos todos fizeram. Então, um tempo muito complicado, muito adverso na vida de Jesus, mas a atitude de Jesus reflete um comportamento importantíssimo na tua vida para este dia, para esta semana e para toda a tua vida a seguir. E um comportamento importante até para você reavaliar as coisas que aconteceram lá atrás e o modo como você enfrenta algumas circunstâncias ou a lembrança de algumas pessoas no teu passado. Uma escolha que vai abençoar muito a nossa vida é a escolha de nunca nos ofendermos. O que é ofender? É abrir uma fenda. Eu estou ofendido com a minha esposa, eu abro uma fenda, né? Um buraco, um abismo entre eu e ela.
E muitas vezes na vida, nós vamos criando fendas, né? Abismos entre nós e outras pessoas. Porque em algum momento as pessoas nos machucam, em algum momento as pessoas nos tratam de maneira injusta, em algum momento as pessoas se levantam contra nós. E nós temos que tomar cuidado para a gente não ir abrindo fendas e lá na frente a gente descobrir que nós estamos ilhados, que nós ficamos numa ilha, porque a gente abriu uma fenda aqui, uma fenda para cá, uma fenda à frente, uma fenda atrás, e tem muita gente vivendo isolado, tem muita gente que não acredita mais em ninguém, tem muita gente que não consegue mais se relacionar com ninguém, não consegue mais ter amizade, caminhar ao lado de ninguém, porque ao longo da sua vida foi criando fendas, foi criando abismos. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ser humilhado, em algum momento da nossa vida nós vamos ser injustiçado, em algum momento da nossa vida nós vamos ser ferido, né? Mas mesmo assim, Jesus, passando por tudo isso, ele escolheu não se ofender. Ao contrário, ele intercedeu por aqueles que estavam fazendo mal para ele. Um exemplo muito grande, porque alguém pode falar, né? Ah, mas ele fez isso porque é Jesus. Mas um exemplo extraordinário de uma pessoa que teve uma atitude assim foi Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja, Estevão aparece lá nos capítulos 6 e 7 de Atos, e Estevão também, quando ele é apedrejado até a morte, aos pés de Saulo, né, depois virou o apóstolo Paulo, e era um perseguidor da igreja. É impressionante você olhar que quando ele estava caído ao chão, apedrejado, ele levanta a sua cabeça e ele clama aos céus dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Mesma coisa, ele diz: não impute sobre ele esse pecado. Sabe a capacidade que você tem de não se ofender, de não permitir que alguma circunstância, que alguma atitude de alguém, que o mal que alguém lhe fez, azede a tua vida, destrua a tua vida e a tua história? Tem um monte de gente andando por aí cheio de ranço, cheio de mágoa, cheio de ferida, né? Viva uma vida plena e abundante. Escolha amar, escolha perdoar, escolha a gratidão pela vida. Escolha viver em paz. Não alimente nenhum tipo de vingança. Sabe aquele sentimento de querer dar o troco? Sabe aquele sentimento de ira, de desprezo pelo próximo, de desprezo por alguém, por algo que aconteceu lá no passado? Nós não vamos contribuir em nada para a nossa vida alimentando esse tipo de coisa. Jesus nos deu um exemplo extraordinário na cruz, quando ele estava na cruz do Calvário e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Escolha não se ofender. Escolha não ficar magoado. Escolha não estragar o teu dia por conta de alguma coisa que aconteceu, por conta de algo que alguém falou. Às vezes, no nervoso, a gente fala coisas que não devia. Às vezes, teu marido, tua esposa, falou alguma coisa que não devia ter falado e você está com o coração machucado. Vamos entender um pouco as coisas. Às vezes as coisas não estão bem, a gente está muito nervoso e a gente acaba falando e as pessoas falam com a gente, mas nós precisamos aprender a eliminar estas coisas na graça, na cruz de Cristo, no amor de Jesus. Talvez alguém diga: ah, mas isso é muito difícil. Claro que é, claro que é. Não foi fácil para Jesus na cruz. Não foi fácil para Estevão quando estava sendo apedrejado. Não é fácil, mas é a melhor escolha que você pode fazer. Talvez alguém aqui diga: não, mas eu não quero fazer isso. Eu quero alimentar o meu ódio, a minha raiva. Eu quero me vingar. Eu quero. Tudo bem, é uma escolha que você faz. Eu só estou dizendo para você que não é a melhor escolha, que isto não te abençoa, que isso não constrói nada de bom para você. Ah, mas aquela pessoa eu não vou perdoar. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está criando problemas para você mesmo. Você está azedando a tua própria vida. Não é contra o outro, é contra você. É inteligente você fazer o que Jesus fez. Escolher nunca se ofender. Porque senão, você se ofende aqui, se ofende ali, se ofende lá, se ofende lá. Quando você vê, você está vivendo uma ilha. Você está vivendo isolado. Quantas pessoas não estão vivendo dessa forma?
simplesmente porque em algum momento se ofenderam e deixaram que aquela ofensa criasse raízes dentro do seu coração, dentro do seu peito. Nunca se ofenda, sabe? Não fique ofendido. Se de repente naquele momento ficou e tal, depois joga isso fora. Não é bom para você ficar carregando isso, porque ele azeda a tua vida e o teu caminho. Uma outra coisa que a gente aprende, nós estamos falando hoje sobre como que nós podemos, escolhas, né, que promovem vida, como que nós podemos viver uma vida abençoada, ter um dia abençoado, um futuro abençoado. Nós vimos aqui que não devemos ficar ofendidos, né? Se a gente se ofendeu de alguma forma, né, vamos vencer isso. Vamos vencer isso, tá? Se a gente está ofendido, machucado por alguma coisa, não vamos estragar o nosso dia. Não vamos estragar o restante da nossa vida. Não vamos estragar o nosso futuro. Quanta gente estragando o futuro por conta de algum ressentimento, por conta de alguma mágoa, por conta de alguma ferida, por conta de alguma ofensa que ele traz aqui dentro de si. Vença isso em nome de Jesus. Vença isso. Segundo texto bíblico que eu quero deixar aqui para a nossa edificação é Filipenses capítulo 1, verso de número 13. O apóstolo Paulo diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares por onde passei. O apóstolo Paulo, ele decidiu amar apesar de todas as circunstâncias. E isto é um jeito de você escolher viver bem. Apesar de todas as circunstâncias, né? Primeiro nós aprendemos isso, né? Apesar de todas as pessoas, de todas as coisas que as pessoas possam fazer contra você, escolha nunca se ofender, escolha amar, escolha manifestar o amor, a misericórdia e o perdão a todas as pessoas. Segundo, nós aprendemos com a palavra de Deus a amar em todas as circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui é que em todo lugar que ele foi, em todas as prisões e cadeias que ele esteve, ele sempre deixou uma marca positiva. Ele sempre criou amigos naquele ambiente. Mesmo sendo ambientes hostis, mesmo sendo situações degradantes, mesmo passando frio, passando fome, mesmo apanhando, mesmo sendo ridicularizado, envergonhado, mesmo sendo abandonado, mas o apóstolo Paulo, ele decidiu que ele não iria estragar a vida dele. Ele decidiu amar em todas as circunstâncias. Aonde ele estava? Ele manifestava o amor de Deus. Ali, o apóstolo Paulo tinha uma coisa muito bonita nele. Quando a gente lê a história de Paulo, a gente vai descobrir isso. O apóstolo Paulo, ele era assim, todo lugar que ele estava, ele entendia que foi Deus que colocou ele ali. Deus, era um lugar, às vezes, completamente ruim de estar, mas Paulo entendia que Deus tinha algum objetivo naquele lugar. E ele foi colocado ali para ser um instrumento de Deus. E isto foi tão importante, quando a gente estuda a história da igreja, nós vamos descobrir que Paulo chegou a montar igrejas. Ele chegou a converter, a levar para Jesus muitos soldados da guarda romana. E chegou até a montar uma igreja entre os soldados, entre os guardas, entre aqueles que o prendiam, entre aqueles que batiam nele. Ele acabou até montando uma igreja. Por quê? Porque ele entendia que se Deus colocou ele naquele lugar, naquela prisão, era para ele pregar para aquele soldado que estava ali cuidando dele, guardando ele, era para ele pregar para aquela pessoa que estava presa ao lado dele, amarrada ao lado dele. Ele entendia que toda situação e toda circunstância que ele estava era uma oportunidade para que ele estivesse levando o evangelho, a palavra do Senhor. Sabe, é importante quando a gente começa a perceber os ambientes onde nós estamos como oportunidades. Eu não estou passando pelo que eu estou passando simplesmente porque eu estou passando pelo que eu estou passando. Eu estou passando por isso daqui por um objetivo, por um motivo. Eu não consigo entender, mas Deus quis que eu passasse por aqui. Deus achou por bem que eu passasse por aqui.
E eu sou instrumento de Deus, e eu estou aqui nessa terra para abençoar, e eu estou aqui na terra para ser luz. Eu não estou aqui na terra para ficar sentado no trono. Eu estou aqui na terra para trabalhar. Eu estou aqui na terra para pegar o meu uniforme para o trabalho, para a missão, para cumprir um projeto. Deus coloca pessoas na minha vida para que eu abençoe. Deus coloca circunstâncias na minha vida para que eu manifeste como instrumento dele. Deus me coloca em circunstâncias, em situações, para que eu seja um testemunho do seu poder, da sua graça. Eu tenho que entender que aonde eu estou hoje, eu estou porque Deus permitiu que eu passasse por aqui, porque Deus quer abençoar este lugar. Você está me entendendo? Às vezes nós queremos que todo lugar seja bênção para nós. Mas, na verdade, é o contrário. Eu e você estamos aqui nessa terra para ser bênção em todo lugar onde Deus nos coloca. Certo? E quando você entender isso, aí você vai encontrar paz no teu coração. Quando você entender que você não está aqui brigando com pessoas, que as pessoas têm as suas dificuldades, as suas limitações, e você está aqui para ser bênção na vida das pessoas e não ficar se ofendendo com todo mundo e com todos, e ficar ofendido a tua vida inteira, o teu dia inteiro, por conta de alguma coisa, algum mal que alguém te fez, quando você entender isso, você vai viver melhor. Quando você entender que todas as circunstâncias que você tem passado, porque você tem lutado, você tem se empenhado, você crê na palavra de Deus, você acredita que Deus tem o melhor para você. Então, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? É porque existe algum propósito de Deus. Então, o que eu vou fazer nesse lugar que eu estou? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou agir da melhor maneira que eu posso. Em vez de ficar murmurando, questionando a Deus, em vez de ficar me levantando contra Deus, em vez de querer desistir de Deus e desistir de tudo, em vez de ficar brigado, ofendido, sabe, em vez de ficar criando problemas, eu vou me tornar um caminho de solução. Eu vou viver bem. Eu vou viver bem. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses 4, né? Ele vai dizer assim: eu aprendi a viver bem, eu aprendi a viver de maneira contente, grata em toda e qualquer situação. E quando Paulo fala isso, ele não estava no palácio, ele estava dentro de uma prisão. Aliás, a carta da alegria, Filipenses, foi no momento difícil de Paulo, no que diz respeito à sua integridade física, foi um momento difícil de Paulo, mas é a carta da alegria, onde ele expressa, e ele diz: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrem-se no Senhor. Nós, às vezes, por uma dificuldade, por uma luta que a gente está passando, às vezes a gente já desespera e acha que Deus nos abandonou. Claro que não. Entenda esse momento que você está passando, essa circunstância que você está vivendo, esse lugar que você está atravessando, essa corrente que você está, esse deserto que você está atravessando, entenda como parte de um projeto maior de Deus. E entenda que você foi colocado aí não para ficar reclamando. Você foi colocado nessa situação e Deus permitiu que você atravessasse esse deserto, não para você ficar reclamando. Não para você ficar rebelde, não para você ficar murmurando, mas para você ser uma solução, para você ser bênção de Deus, para você marcar a história, sendo um testemunho vivo do poder e do amor do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Creia que Deus te colocou aí por um propósito maior. Eu quero concluir a minha fala nesta manhã com esse texto bíblico aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você sabe que nós podemos escolher viver bem, escolher ter um dia abençoado, quando a gente decide viver para além de nós mesmos. E esta é uma decisão importante também que a gente toma. Tá? Primeiro, que eu não vou ficar por aí ofendido com todo mundo, e brigando com todo mundo, e discutindo com todo mundo, e revidando toda vez que... Senão eu perco tempo, né? Faz eu revido, faz eu revido. E minha vida vai passando e eu fico preso a essas coisas. Eu tenho que prosseguir. Então não vou ficar deixando coisas para trás. Perdoo, vamos, bola para frente, vamos caminhar. Certo? Não vou ficar amarrado às circunstâncias, ferido, machucado por circunstâncias, achando que Deus me abandonou, certo? Se eu estou passando pelo lugar que eu estou passando, eu vou ser o melhor que eu puder ser aqui. Eu vou agir da melhor maneira que eu puder agir aqui. Eu vou ser instrumento de Deus nesse caminho que eu estou atravessando. E eu vou deixar uma marca positiva aqui. Porque eu não vou ficar para sempre aqui. Paulo passava pelas cadeias, mas ele não ficava para sempre ali. Deus livrava ele ia,
e seguia o caminho dele. Mas por onde ele passava, ele deixava um rastro de amor, um rastro de esperança, um rastro de vida. Ele deixava um pouco de Deus. Já imaginou você deixar um pouquinho de Deus em todo lugar que você passar? Todo lugar que você passou. Você foi no banco hoje, você vai no banco hoje, você deixa um pouquinho de Deus lá. Você vai na casa de um amigo, você deixa um pouco de Deus lá. Uma pessoa liga para você, você deixa um pouco de Deus para ela. É isso, esse que é o propósito da nossa vida. É assim que a gente caminha bem, tá bom? E eu quero concluir dizendo para você, aqui no Salmo 133, verso 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é quando a gente se ajuda. União é quando a gente compartilha. União é quando a gente se importa. Então, nesse dia, se importe com o teu próximo. Deus irá colocar pessoas na tua vida. Se importe com elas. Deus irá colocar pessoas para caminharem com você nesse dia, como eu estou caminhando com você nessa manhã. Deus vai colocar pessoas para caminhar com você. Se importe com as pessoas. Abençoe elas também. Não queira só o que elas podem dar, oferecer a você, mas entregue alguma coisa também. Partilhe alguma coisa. Porque à medida que você dar, será dado. À medida que você oferecer, será oferecido a você. Aquele que semeia bastante, colhe bastante. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Então, semeie na vida da tua esposa, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos. Semeie na tua casa, na vida dos teus pais. Semeie aonde você for. Semeie. Não deixe de semear. Nunca deixe. Nunca deixe de fazer o melhor que você puder pelas pessoas que você encontrar. Seja um agente de Deus, seja um instrumento de paz, em nome de Jesus. Deus abençoe teu dia nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, tudo que for aparecer aí, que Deus abençoe os teus próximos dias e que você esteja vivendo na graça, na paz e no amor de Jesus. Lembrando sempre, não se ofenda. Não fique guardando ofensas no teu coração. Não fique alimentando o teu coração com ódio, com raiva, com rancor, com ressentimento. Vença tudo isso e prossiga. Tá? Não fica com esse fel dentro de você, amargando a sua vida. Outra coisa, as circunstâncias, elas estão aí para ser vencidas. E você para ser um instrumento. Entenda, Deus permitiu que você passasse por aí porque há algum propósito de Deus. Faz o que Deus te chamou para fazer, faz o teu melhor. Você vai ver como que isso vai te fazer bem e vai fazer bem para todo o meio onde você está. E sempre ajude as pessoas que você puder ajudar. Estenda as mãos da melhor maneira. Sempre partilhe, porque a vida tem um efeito bumerangue. A gente recebe aquilo que a gente dá. Se você der amor, cuidado, preocupação, atenção com as pessoas, você também vai receber isso. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar este nosso momento agora, tá? Eu quero orar com você, abençoando a sua vida e pedindo que Deus esteja cuidando de você nesse dia, que Deus esteja estendendo as mãos e tocando você e abençoando por onde você for caminhar, por onde você for andar. Obrigado, Jesus, por esta manhã, pela vida de todas as pessoas que estão aqui conosco. Somos muito gratos ao Senhor por podermos acordar nessa manhã e termos o privilégio de viver um dia a mais na tua presença. E que Deus, esse dia seja diferente. Que a gente não fique, Senhor Deus, alimentando ofensas na nossa alma, no nosso coração. Que a gente não fique guardando o rancor de ninguém, Pai. As pessoas nos machucam, nos ferem, nós também machucamos e ferimos. Mas, Deus, nós vamos viver bem à medida em que nós formos pedindo perdão pelas vezes que machucamos e perdoando as pessoas, Pai. Todas as pessoas em nosso caminho. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver e a fazer aquilo que Cristo fez até na cruz do Calvário. Pedir perdão, perdoar a todos aqueles que não entende, não compreende, não estão lidando bem com a sua vida. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide, Pai, de cada um. Eu peço, Deus, também que o Senhor abençoe nesta manhã a vida, Senhor Deus, de cada um onde está.
Às vezes estávamos reclamando das nossas circunstâncias, reclamando do nosso tempo, reclamando da época que estamos vivendo. Não é para a gente fazer isso. É para a gente fazer o melhor que nós pudermos, abençoarmos, sermos instrumentos do Senhor, entendermos que se o Senhor permitiu que estivéssemos passando por aqui, é para a gente deixar o nosso legado, é para a gente deixar um rastro de amor, de esperança, de paz, de vida. Nos ajuda, Deus. Nós não queremos, Senhor Deus, deixar um ranço de tragédia, um ranço, Senhor Deus, de murmuração, Pai, de reclamação. Nós queremos, Senhor Deus, que as pessoas lembrem de nós, depois que nós passarmos por aqui, por onde estamos passando, que as pessoas lembrem de nós como alguém que acreditou, como alguém que continuou caminhando com excelência, mesmo que a vida lhe apertou. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Ajuda-nos também, Deus, a sempre estarmos, Deus, fortalecendo uns aos outros, ajudando uns aos outros, estendendo as mãos uns para os outros, Pai. Que nós estejamos sempre, Pai, agindo com gratidão e oferecendo, Deus, o cuidado do Senhor a todas as pessoas. Que nós estejamos partilhando tudo aquilo que recebemos do Senhor, todas as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, que não seja só nós, mas que nós estejamos também abençoando aos outros. Te agradecemos e te louvamos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você estar com a gente nessa manhã. Deus abençoe, que o Senhor abençoe também todos os pedidos de oração que foram feitos nesta manhã, que estão sendo feitos. Que Deus abençoe muito a sua vida e o teu caminhar, em nome de Jesus. Eu agradeço o privilégio de poder estar aqui com você, da gente estar junto nessa manhã, e eu abençoo em nome de Jesus o teu dia. Vai ser um dia muito bom. Vai ser um dia muito bom. Receba isso aí. Vai ser um dia ótimo hoje para você, um dia debaixo do cuidado, do amor e da graça do Senhor. Deus está te abençoando. Eu vou embora, né? Nós vamos terminar. Antes, eu só quero, não sai ainda, eu quero dar a bênção, impetrar a bênção sobre a tua vida. Eu só quero pedir para você, para estar nos abençoando como igreja, contribuindo, né, com o seu dízimo, com a sua oferta, você que sente no coração o desejo de nos abençoar, nós precisamos e pedimos a você que nos abençoe. É muito bom a gente poder estar aqui, poder continuar, e nós queremos continuar esse projeto e continuar juntos, e cada um de nós pode ajudar. Se todo mundo ajudar um pouco, se todo mundo ajudar com aquilo que pode, nós vamos conseguir caminhar muito bem e vamos muito mais longe do que já estamos. Vamos continuar caminhando e crescendo e alcançar o coração e a vida de um monte de gente. Eu quero pedir para você, para nos abençoar com o teu dízimo, com a tua oferta, tá? Estou fazendo esse pedido com carinho para você e peço mesmo, nos ajude, é muito importante que você nos abençoe, tá? Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por a gente poder caminhar junto nessa vida, servindo e adorando o nosso Deus juntos. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração, que você tenha um ótimo dia debaixo do cuidado daquele que tudo pode, do cuidado do Eterno. Que o Senhor esteja indo à tua frente, preparando todo o teu caminho, cuidando de cada passo que você for dar. Um ótimo dia para você e para a tua família, em o nome de Jesus.